Definidos os jogos, oitavas de final da Libertadores, Atlético Paranaense e Libertad, Tolima e Flamengo, Vélez e River, Emelec e Atlético, Cerro e Palmeiras, Talheres e Colón, Corinthians e Boca, Fortaleza e Estudiantes de La Plata. O Emelec ficou na segunda colocação no grupo do Palmeiras. Lá no Equador, o Palmeiras ganhou 3-1 e venceu no Allianz Parque 1-0. Já nessa reta final já estava classificado. Emelec fez 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcou 14 e sofreu 7 gols na primeira fase da Conmebol Libertadores e no campeonato equatoriano tem a sexta colocação com 22 pontos. Vamos lá, primeiro com relação às quartas de final possíveis, né? Nós temos o chaveamento já todo definido. Abraço pra você, Fred, boa tarde. Vamos acompanhar aqui e trazer o panorama desses times. Vamos lá, boa tarde, Pedro, boa tarde aos ouvintes. Bom, primeiro tem que passar do Emelec. Exatamente. Né? Que não é do pote 2 não era dos piores adversários, né? De jeito nenhum. Você falou, inclusive, que ele fez 14 gols, sendo que 7 no jogo final. Só na última rodada. Na última rodada, contra o Independente Petroleiro, que um clube que apanhou com força nessa primeira fase da Libertadores. Um grupo nivelado por baixo. Sim. Porque os 3 adversários do Palmeiras eram muito fracos. Venceu 6 jogos. Né? Venceu 6 jogos, bateu recorde de gols, enfim. Mas vamos lá, porque o ouvinte está doido para saber quem que o Atlético pegaria se eliminar o Emelec. Palmeiras, que eu acabei de falar nele, ou o Cerro Porteño. Palmeiras tem que classificar também, tá? É. E o Palmeiras agora chegou a 14 jogos, né, de vencibilidade. O recorde é do Atlético com 18, o Palmeiras já tem 14. Desde a fase de grupos da Libertadores do ano passado que o Palmeiras não é derrotado. Então, ó, dividido em 2 lados, né, Pedro, para ficar Sim. mais fácil. Atlético e Emelec, vencedor pega Cerro Porteño e Palmeiras. Se tiver um outro Atlético Palmeiras, repeteco da semifinal do ano passado, dessa vez com decisão em São Paulo. Palmeiras tem a melhor campanha, Sim. né? Tem a melhor campanha de todos. Então, é um desafio e tanto. Primeiro passado do Emelec. O Cerro Porteño foi segundo colocado no grupo G, que eu falei agora há pouco, aquele grupo que não tinha brasileiro. Né? Exatamente. Que teve como grande surpresa, na minha opinião, o Colón. Sim. Colón que eliminou o Atlético lá, né? Copa Sul-Americana de 2019. O Colón, que deu sorte também no sorteio, mas isso é um outro assunto. Desse lado aí, desse caminho pro Atlético, as outras quartas de final, o adversário que numa possível semifinal sairia de Atlético Paranaense e Libertad, que também estavam no mesmo grupo e brigaram até o último momento pela primeira colocação, e Estudiantes e Fortaleza. Olha, eu vi alguns jogos dos Estudiantes e gostei muito. Vai ter gente que vai falar, poxa, mas apanhou do Vélez 4-0 na última rodada. Entrou com o time reserva, já classificado, já em primeiro lugar, perdeu a chance de ficar numa colocação melhor. Lembrando que tem uma campanha também melhor do que a do Galo, certo? Isso. Então, nesse cenário, uma eventual semifinal, se o Atlético passar de Emelec, Palmeiras, Cerro Porteño, Estudiantes, Fortaleza, Atlético Paranaense e Libertad. Só contra o Estudiantes o Galo não teria a vantagem de um segundo jogo no Mineirão. Exato. E, repito, o Estudiantes é muito bom. O Estudiantes é muito bom, foi um dos times que eu mais agradei acompanhando essa primeira fase. Que, na minha opinião, abriu um abismo, né, Pedro? Entre clubes brasileiros, alguns clubes argentinos e o bolo. Isso vale para a Sul-Americana também. Do outro lado, a gente pode ter um confronto de 2 brasileiros já nas quartas, Flamengo e Corinthians, caso se classifiquem. O Flamengo pega o Tolima, que estava no grupo do Galo, e o Corinthians volta Vai gostar ainda do Boca, hein? a enfrentar o Boca. Aí tem o clichê, né? O Boca não é tão bom, blá blá blá, né? Deixa chegar nesse mata-mata aí pra você ver. Do outro lado, nessa mesma parte do chaveamento, River e Vélez, River favoritíssimo, e Talheres e Colón. Olha, tá cedo pra falar, tem que classificar e tudo mais. Mas o River é muito favorito Pra ser semifinalista. para pelo ser menos. semifinalista. Verdade. E pode ter um River e Boca. Exatamente. Né? O Boca teria que passar pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Tolima. Podemos ter um outro Boca e River. Esses seriam possíveis adversários do Atlético caso o Galo avance, né, das oitavas, das quartas e da semi e para uma possível decisão da Conmebol Libertadores. Podemos, né, ter aí confrontos brasileiros já nas quartas, pode ter brasileiro no caminho do Atlético, parada realmente é dura, né? Praticamente pode ter um cenário
que quase aconteceu no ano passado, né? Praticamente só com brasileiros, né, Pedro? Verdade. Pode ter um Atlético e Palmeiras, um Libertad e Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo e, em tese, só o River Plate, considerando a qualidade do River, só um argentino, só um intruso, né? É um cenário que a gente viu no ano passado. Tinha 3 brasileiros e o Barcelona de Guayaquil. É um cenário que está se desenhando e competitivamente e financeiramente é o reflexo do que a gente está percebendo com um investimento pesado e muito maior nos clubes brasileiros. O Atlético enfrentou não só o Palmeiras, como também o Cerro Porteño no ano passado. Venceu 1-0 gol do Keno no finalzinho e venceu uma goleada aqui no Mineirão, fez 4 gols. O Cerro não é nem de longe uma ameaça pro Palmeiras, na minha opinião. Já vi muita coisa no futebol, viu, Pedro? Mas ameaça pro Palmeiras acho difícil. Muito bem. Só lembrando que não tem mais a queda de gol nessa fase agora. Acabou aquela história que o Palmeiras foi eliminado no ano passado. O Atlético foi eliminado exatamente pelo gol que tomou no Mineirão. Nesse caso, 2 empates, a gente teria disputa nos pênaltis. A Conmebol aumentou a premiação com relação à Libertadores este ano. A Libertadores, a gente passa a impressão, né, de que está num nível talvez melhor do que do ano passado, né, Fred? Acho que esse número grande de brasileiros assustou a gente muito e os brasileiros começaram a se destacar muito porque acho que principalmente o aspecto financeiro, né, nos países vizinhos ele refletiu muito nas outras equipes, na qualidade técnica. Mas este ano a gente não se assusta, por exemplo, tanto com River, com Boca, com aqueles adversários já tradicionais. No ano passado foram pedras no caminho do Atlético, né, que se classificou nas oitavas e também nas quartas. Mas acho que dá pra gente levar o nível da Libertadores um pouquinho mais elevado, talvez, do que do ano passado, né? Pode sim. E eu citaria, repetindo aqui, o Estudiantes de La Plata pra mim. Fora esses times que a gente já falou aqui, lembrando que esse ano o Flamengo tá um pouco mais embaixo, o Corinthians não engrenou, o Boca não é aquele Boca de outros tempos, então eu citaria, se tivesse citar um time, fiquem de olho, é o Estudiantes de La Plata.